Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. E nós estamos meditando nesta busca pessoal por um avivamento. E eu quero falar a partir de hoje sobre os avivamentos que aconteceram ao longo da história. E como nós podemos aprender com eles sobre qual era a busca desses movimentos, o que estava acontecendo entre eles, que levou eles a provarem desses avivamentos tão conhecidos por nós. Então, nós podemos seguir a trilha. Um dos avivamentos mais notáveis, do meu ponto de vista, todos eles são sobrenaturais e vieram, sim, dos céus, vieram por meio do Espírito Santo na condição que estava o povo, a comunidade naquele momento. Houve um avivamento entre os morávios, que foi um dos movimentos espirituais mais marcantes da história cristã. Ele começou lá em 1727 na comunidade de Herrnhut, na Alemanha, sob a liderança de Nikolaus Ludwig e Zinzendorf. Esse avivamento ele foi caracterizado por um profundo desejo de santidade, de oração contínua e de dedicação missionária. Então, o desejo profundo desta comunidade de morávios era pela santidade, por uma oração ininterrupta e também pela dedicação missionária. Então, vamos ver quais são os pontos importantes sobre este avivamento entre os morávios. Primeiro, essa oração ininterrupta. Os morávios, eles iniciaram uma vigília de oração que durou 100 anos. Como membros da comunidade, se revezando para orar dia e noite. Este avivamento de oração durou, amados, 100 anos. E a dedicação missionária, eles foram os pioneiros no envio de missionários ao redor do mundo, incluindo lugares como o Caribe, a Groenlândia e a África. A paixão deles por compartilhar o evangelho foi inspiradora. A unidade e a reconciliação também faziam parte deste avivamento. Antes do avivamento, a comunidade ela enfrentava divisões internas. O Espírito Santo, então, trouxe reconciliação e unidade, que foi essencial para esse movimento, para esse avivamento. E o impacto foi duradouro. O avivamento morávio influenciou outros movimentos cristãos, como o metodismo, e deixou um legado de fervor espiritual e compromisso missionário. Esse avivamento nos ensina sobre o poder da oração, da unidade, da entrega total a Deus. Nós podemos também conhecer como foi que esse avivamento entre os morávios foi profundamente enraizado em textos bíblicos, que inspiraram então a busca desta comunidade por unidade, oração e missão. Aqui estão alguns textos que foram centrais para esse movimento. Primeiro, pela unidade, João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu nos enviastes. Esse versículo, ele foi um chamado à unidade entre os morávios, especialmente durante os momentos de divisão na comunidade. Como nós necessitamos deste avivamento, dessa busca por esta unidade. O segundo texto era Atos 2:42,
que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Os morávios, eles se inspiravam na igreja primitiva descrita em Atos, especialmente nessa dedicação à oração e à comunhão. O terceiro texto é Tessalonicenses 5,17, tão conhecido por nós: orai sem cessar. Este texto foi a base para a vigília de oração ininterrupta que durou por 100 anos. Amados, isso é avivamento. O quarto texto está lá em Joel 2, 22, 29, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias eu derramarei o meu espírito. Os morávios viam o avivamento como um cumprimento dessa promessa de Deus. E sobre missão, claro, o nosso chamado. Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, pois eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Foi esse texto que impulsionou o compromisso missionário dos morávios, levando-os a compartilhar o Evangelho em todo o mundo. Esses versículos não apenas moldaram o avivamento morávio, mas também continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo. Alguns desses textos ressoam com você de forma especial? Pode ajudá-lo também a explorá-lo mais profundamente. Mas a pergunta é: como estavam esses morávios antes desse avivamento? Como nós já falamos, esse avivamento que aconteceu em 1727, os morávios enfrentavam desafios da comunidade. Eles eram um grupo de refugiados religiosos que haviam se estabelecido numa propriedade de Nicolaus, em Hemmer, Alemanha. Apesar de compartilhar uma fé cristã comum, eles vinham de diferentes tradições denominacionais, como os luteranos, anabatistas, os usitas, o que gerava tensões e divisões internas. Então, a comunidade estava ali marcada por disputas teológicas e críticas mútuas, que resultava só em desunião, falta de harmonia espiritual. Então, o líder, profundamente preocupado com essa situação, começou a trabalhar para promover a reconciliação. Então ele visitava os membros da comunidade, ele orava com eles e enfatizava a importância da unidade cristã inspirada pela passagem de João, capítulo 17. Esse período, então, de desunião foi transformado quando a comunidade assinou um pacto em 12 de maio de 1727, comprometendo-se a buscar a Deus, a viver em amor e unidade e a abandonar as suas disputas. Foi esse ato de reconciliação que preparou o terreno para o poderoso avivamento que viria a seguir. Nós podemos também saber como foi que os morávios se tornaram os primeiros missionários daquele tempo a enviar. E foi tão interessante que alguns desses morávios que foram enviados ao campo missionário quiseram se tornar escravos para falarem do evangelho aos escravos. São os missionários morávios, desempenhavam esse papel de levar evangelhos aos escravos, especialmente nas ilhas do Caribe e de São Tomás. No início do século, então, 18, inspirados por esse profundo senso de missão e compaixão, eles estavam dispostos a fazer sacrifícios extraordinários para alcançar esses escravos com a mensagem de Cristo. E em 1732, 2 jovens morávios, Johann Leonard e David Nietzsche, foram os primeiros a se voluntariar para essa missão. Eles estavam tão
comprometidos que, segundo os relatos, eles estavam dispostos a se vender como escravos para viver entre os escravos e compartilhar assim o evangelho. Embora isso não tenha sido necessário, eles trabalhavam lado a lado com os escravos, vivendo de uma forma bem simples e enfrentando as mesmas dificuldades. Os morávios acreditavam que ninguém poderia pregar aos escravos sem primeiro entender a sua condição de vida. Por isso eles se integraram nessas comunidades escravas, aprendendo a língua e a cultura. E esse compromisso desses dois jovens resultou em milhares de conversões no estabelecimento de igrejas em várias ilhas do Caribe, como Jamaica, Barbados e outras. Então esse movimento missionário ele foi impulsionado por uma visão. E olha que visão! O cordeiro que foi morto deve receber a recompensa pelo seu sofrimento. Essa frase que se tornou um lema para os morávios. Então a sua dedicação e o seu sacrifício deixaram um legado duradouro na história das missões cristãs. Que entre nós também, e em nós também, e por nós também, o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Que Deus abençoe você. Medite sobre isso. Esse é um testemunho maravilhoso para uma busca pessoal e a busca na nossa comunidade por um avivamento. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com as nossas devocionais matinais Aviva-nos, Senhor. Deus te abençoe e até lá.